geral na terra, com o anticristo estabelecendo o seu governo, e depois 3 anos e meio de perseguição a todos aqueles que confessaram Jesus como Senhor e Salvador. E nesses tempos as pessoas terão que dar a vida para serem salvos. Não poderão negar o nome de Jesus, nem aceitar a marca de Satanás. Então, muitos morrerão. E no final da grande tribulação, a Bíblia diz que por debaixo do trono apareceram ali multidão de pessoas, e foi perguntado: quem são esses? De onde vieram? Então, lá diz que vieram de grande tribulação. Então, vieram num sofrimento muito grande, deram as suas vidas, né? E elas clamam: até quando o Senhor vai deixar, vai passar, para que o Senhor vingue o nosso sangue derramado? Então, ali, o sangue derramado será o testemunho que eles vão dar. Vão ser salvos dando as suas próprias vidas por amor a Jesus Cristo. Mas perderão galardão por terem ficado para a grande tribulação, não terem subido no arrebatamento. Então serão pessoas que depois do arrebatamento é que vão acreditar na mensagem do arrebatamento. São pessoas também, na maioria, pessoas que já conheciam o Evangelho e não deram o devido valor à mensagem do Evangelho. Então acreditamos que no final da grande tribulação, Jesus desce sobre o Monte das Oliveiras. E aí nós vamos ver essa parte escatológica. Você pode estudar, nós temos aí vídeos, temos estudos sobre isso na internet. Estamos colocando para você o endereço aí abaixo, e você olha, lá temos vídeos e temos estudos bíblicos sobre essa escatologia, sobre a vinda de Cristo. E após então essa grande tribulação, a vinda de Cristo, para livrar aqueles que estão ali sendo perseguidos, né? Os judeus estarão cercados por exércitos inimigos, e Jesus vem e destrói os inimigos, e ali ele separa então bodes e ovelhas, aqueles que não querem Cristo, não queriam seguir a Cristo, que queriam destruir o povo de Deus, queriam destruir o povo e o nome de Deus sobre a terra. Eles serão então destruídos e lançados no lago de fogo e enxofre. E aqueles que restaram começarão então um milênio, 1000 anos de governo do próprio Jesus Cristo sobre a terra. E nós estaremos com Cristo num corpo celestial, num corpo espiritual. A igreja estará com Cristo para fazer esse trabalho durante esse milênio, um trabalho espiritual. Enquanto na terra nascerá muita gente, haverá muita gente, haverá uma paz muito grande, não haverá nenhuma guerra, Satanás estará preso durante 1000 anos, e no final desse milênio Satanás será solto, e ainda tentará as nações, e ainda arrumará muita gente que prefere ele do que o governo de paz de Jesus, de prosperidade de Jesus. E aí então haverá a grande batalha final, e depois disso o juízo final, onde serão lançados no lago de fogo e enxofre Satanás. Lá já estará o falso profeta, a besta, já estará lá alguns que já foram lançados lá no final da grande tribulação, e agora os restantes que não quiseram aceitar Jesus como Senhor e Salvador serão lançados também no lago de fogo e enxofre, como diz em Apocalipse: todo aquele que não foi achado o seu nome escrito no livro da vida será lançado então no lago de fogo e enxofre. Bom, isso é a parte escatológica da nossa lição, que olha para o final, que olha para as coisas futuras. E nós vamos ver agora então outra parte, que é a parte o quê? Teológica. Isso é a parte escatológica, falando do futuro. Vamos ver a parte teológica, falando do acontecimento, do fato em si, da ascensão, ou assunção, ou subida, elevação de Jesus. A nossa verdade prática diz: se a ascensão de Cristo não for aceita como um fato historicamente comprovado, não poderá ser recebida como doutrina confiável. Jesus Cristo, de fato, foi assunto ao céu e acha-se à destra de Deus. Então veja bem, quando Lucas escreve sobre a ascensão, sobre a subida de Jesus, ele diz que existiam ali várias testemunhas. Assim como existiam
mais de 500 que viram Jesus depois que ele havia sido morto e ressuscitou, assim também agora, na hora da sua subida, mais de 120 irmãos estavam vendo, presenciando essa subida. Então tinha muitas testemunhas. Naquele tempo, a lei dizia: 2 ou 3 testemunhas eram suficientes, desde que fossem idôneas. Imagine aqui agora 120 testemunhas. E eram idôneas? Evidente, eram pessoas que tinham aceitado Jesus como Senhor e Salvador, pessoas que tinham honra, pessoas que seguiam o Evangelho, obedeciam o Evangelho, temiam a Deus agora, estavam agora com Jesus, pessoas agora que tinham nascido de novo. Então, pessoas dentre o povo, pessoas honestas. Ora, Jesus, ele foi visto na sua época não apenas aí como um homem que tinha aí uma boa aparência, ou que tinha aí uma facilidade de falar, de pregar, de ensinar, mas foi considerado mestre, foi considerado até rabino. Então é muito importante. Jesus tinha aí uma plateia de todas as faixas sociais, né? Ele tinha aí tanto sacerdotes que o ouviam, como pessoas famosas que ensinavam a palavra de Deus, mestres, né, rabinos. Ele tinha aí também a parte política que o ouvia. Ele tinha pessoas de posses e também o povo em geral. Todos o ouviam e reconheciam que ele realmente tinha uma sabedoria divina, e reconheciam que seus milagres eram de Deus, em sua grande maioria. É claro que sempre existiam aqueles que até atribuíam a Satanás o que ele fazia. Uns o reconheciam como profeta, né? E a maioria o reconhecia então como um grande professor, um rabino, um grande mestre. Então o que nós precisamos saber é: qual é o seu Jesus? Existe aí pessoas que consideram Jesus apenas como um profeta, ou como uma pessoa sábia, inteligente, ou como um político. Agora, qual é o seu Jesus? Temos que saber se o seu Jesus é aquele que é Filho de Deus, que foi enviado à terra, nasceu como homem na terra, e que ele deu a vida por nós na cruz do Calvário, mas após a morte ele ressuscitou e ele subiu ao céu num corpo glorioso. Esse é o Jesus verdadeiro. E esse é o Jesus tanto histórico, como o Jesus dogmático, como o Jesus verdadeiro. Então ele é realmente o Jesus, o Messias prometido, o Salvador prometido. Se você o aceita assim, você está correto. Se você não aceita assim, então você precisa se converter. Precisa aí fazer como diz em Romanos capítulo 10. Se com a tua boca confessares ao Jesus como Senhor e Salvador, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Tem que crer na ressurreição. No capítulo 15 de 1 Coríntios diz: aquele que não crê que Jesus ressuscitou, então a sua fé é vã, não vale nada a sua fé. É preciso crer que ele morreu e que ressuscitou e que subiu ao céu. Prova de que nós um dia também subiremos, estaremos para sempre com ele. Tem pessoa que aceita a Bíblia apenas como um livro histórico. A maioria das pessoas que existem no mundo pensam que a Bíblia é apenas um livro que conta a história, e pensa que essa história, quando fala de coisas espirituais, são coisas apenas que complementam a Escritura, que foram coisas arrumadas para ficar bonito, para chamar atenção. Não acreditam na parte espiritual, na parte do poder do Espírito Santo que está registrado na Bíblia. E se a pessoa não acredita nessa parte, então para ele toda a Bíblia não vale nada. A sua fé não vale nada para Deus. Porque é preciso crer na palavra de Deus
e aceitar essa palavra como sendo de Deus. Então na palavra estão incluídas a salvação, a pregação, mas também estão incluídos os milagres, as manifestações do Espírito Santo. Você não pode crer em algumas coisas e outras não. Você tem que crer na Bíblia toda, como sendo a palavra de Deus, a verdade de Deus.